Então, dando sequência ao exercício, então vamos lá. Como é que funciona é, esse tipo de abordagem aqui? Olha, primeiro tem uma grandeza nova aqui, tá? Que não é muito comum ser discutida nos problemas, que é a vazão, tá? Então tem um problema novo, que seria discutir como é que eu aplico isso, né? Vazão. Fala de potência, né? Que a potência média teórica, quando as 18 unidades estão funcionando, chega aí a 12.600 megawatts, tá? Dá a vazão de 700 metros cúbicos por segundo de água, né? Passando pela tubulação de cada unidade geradora, né? E não das 18. Então, bom ficar atento a isso aí. Fala também para você considerar que toda a energia disponível, tá? E a gente vai ver que energia disponível é essa. Toda a energia hídrica disponível vai ser aproveitada pelo gerador, o que na prática não acontece, tá? Deu também a densidade da água. Então, olha só, são dados que, quando o aluno se depara com eles, fica pensando, olha, mas como é que eu encaixo tudo isso num problema de potência, de energia? Então, bora lá? Olha aqui. Bem, aqui está um esquema, tá, de como é que a coisa funciona. Então, você tem a represa, tá? A intenção de represar a água é acumular energia potencial gravitacional, coisa que nós vamos ainda definir melhor na aula de hoje, tá? Então, por causa da elevação em que a água está, ela cai ganhando velocidade a ponto de fazer girar a turbina, produzindo energia elétrica, tá? Então, o problema fala que 100% da energia potencial disponível aqui vai ser aproveitada pelo gerador, tá? Bem, a energia disponível está vinculada ao trabalho da força-peso. É, é muito importante relembrar sempre isso, tá? Eu disse para vocês que nós estávamos estudando uma grandeza muito importante, que é o trabalho, porque um sistema fechado, né, que não tem transferência de matéria, ele pode trocar energia só de duas maneiras, ou por transferência de calor, ou por realização de trabalho, tá? Então, ou seja, a gente vai evoluir essa ideia do trabalho ainda na aula de hoje para o contexto de que trabalho mede transformação de energia, tá? E a gente já começa discutindo isso aqui. Então, a energia disponível, né? Você sabe que quando a água está a uma certa altura, ela tem uma energia diferente do que se ela tivesse no nível térreo da usina, por exemplo, certo? Bem, como eu disse, só tem trabalho de força-peso para a gente avaliar. Conclusão. Vamos primeiro achar a potência média de uma usina só. Ali ele fala das 18 unidades geradoras, tá? Vamos falar de uma unidade geradora apenas. Como o exercício disse, olha aqui, a potência média teórica das 18 unidades geradoras dá 12.600 megawatts, tá? Então, eu vou fazer para uma só, tá? Então, eu vou pegar 12.600 e vou dividir pelas 18, tá? Isso vai dar 700 megawatts. Lembrando, né, que isso aqui é milhões, então é 10 a sexta. 10 a sexta com esses dois zeros aqui dá 10 a oitava, tá? Então, 7 vezes 10 a oitava watts. Isso a potência média de uma unidade geradora apenas, que é o que o desenho remete aqui, tá bom? Bem, agora vamos falar de vazão. Qual é a equação da vazão? Vazão que é representada pela letra Z. Vazão, galera, é volume por unidade de tempo, tá? É o volume que passa numa tal área transversal de uma tubulação por um tal intervalo de tempo. E olha, a própria unidade da coisa conta para você como é que é a equação. Olha aqui, 700 metros cúbicos por segundo. Ora, metros cúbicos por segundo, então, volume por tempo, tá? Isso é vazão. E a gente vai ver por que isso vai ser importante na determinação da potência da usina, tá? Então, estou colocando aqui o valor da vazão, o Z, tá? E agora, propriamente, eu vou trabalhar o conceito de potência, tá? Qual que é o conceito? A potência média é a rapidez com que se realiza trabalho. Então, é trabalho por unidade de tempo, tá?
E como eu já discuti no início, tá? O único trabalho realizado aqui é pela força gravitacional, né? Não tem nenhuma outra força realizando o trabalho. E a energia que vai ser produzida depende do trabalho realizado pela força-peso, tá? Então, por isso essa ideia aqui. Potência, trabalho por unidade de tempo. Esse tal trabalho, como é o trabalho realizado pela força-peso, mgh, tá certo? Vezes sobre, desculpa, ΔT. Agora, olha só. Não dá para resolver o problema em função da massa. Eu não conheço a massa de água que tem aqui, tá? E seria também um valor difícil, né, de mensurar. Então, o que, que você vai fazer? Massa é densidade ou massa específica da água vezes volume, tá? Então, tirando aqui, desmembrando a equação, a massa é a densidade, tá? Ou massa específica, mesma ideia, é o μ vezes o volume daquela porção de água, vezes G vezes H. Agora, veja bem, como isso aqui é um produto, galera, e está dividindo o ΔT, o que, que eu posso fazer? Né? Agora vai lá, hein? Agora é a álgebra que entra em ação aqui. Eu posso escrever essa equação assim? Claro que pode. Professor, o ΔT dividia todo mundo. Ele continua dividindo todo mundo, galera. Tá? É o produto dessas coisas aqui dividido pelo tempo. Tá? Então, eu estou isolando esse termo em vermelho. E adivinha por quê, né? O que, que dá volume por ΔT? Olha aqui. Volume por ΔT dá a vazão. E aí é que o Z vai entrar. Então, eu estou te ensinando, eu vou até colocar isso aqui em destaque. Olha, essa equação aqui, isso é um resultado importantíssimo, tá? Na hora de falar de potência de usinas hidroelétricas. É por isso que eu escolhi esse exercício, tá? Porque esse resultado é fixo, tá, galera? Você quer descobrir a potência média de uma usina hidroelétrica? O que, que você vai pegar? Do que vai depender, então, tá? Vai depender da massa específica da água, da gravidade, da altura em que a água foi represada e da vazão. Tá certo? Então, mais uma vez, estou te ensinando como é que se escreve a potência em função da vazão da água. Tá certo? Bem, agora é só substituir os valores, tá? E como a maioria das questões de vestibular, se você deixa para fazer conta no final, essa é uma dica valiosa que eu sempre falo. Não vá fazer conta no início do exercício. Vá mexendo com a álgebra e deixa para o final. Você vai ver que você vai sempre tirar vantagem disso. Olha, como eu quero a altura, o exercício pediu para que eu descrevesse qual que é a altura, tá? Se esta é a potência média de cada unidade geradora, tá certo? Então, para esta potência de geração, qual é a altura? Então, eu isolei a altura. A altura é potência, e aí a massa específica da água, gravidade e vazão passam dividindo, né? E agora é só fazer a conta, tá? Qual que é a potência média de uma só? 7/10 Tá aqui, ó. Massa específica da água, 10 a 3, ou 1.000 quilos por metro cúbico. Né? Gravidade, 10. E a vazão, olha aqui, 700 metros cúbicos por segundo. Claro que aqui você tem que escrever a coisa em potência para facilitar a sua vida, né? Então tá aí, ó. Esse 7, né? 7 por 7 dá 1. E aqui então ficou 10 a 8 dividido por 10 a 6. Quanto dá 10 a 8 dividido por 10 a 6, né? Dá 100. Ou seja, para que a usina tenha uma potência teórica de 7/10 a água deveria ter sido represada a 100 metros. Tá? Isso é um cálculo de engenharia. Claro que aqui, né, com algumas idealizações, mas o princípio físico é esse daí. Tá bom? Então, galera, um exercício muito, muito importante. Pensou em usina hidrelétrica, o cara quer discutir potência de usina hidrelétrica, você tem que seguir o caminho que eu acabei de te mostrar. Tá bom? Bem, ok até aqui? Todo mundo conseguiu compreender a ideia do exercício? Como é que escreve a potência em função da vazão? Entender o contexto ou conceito de vazão, que é simples, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só ir falando, abra o microfone, pode escrever no chat, tá bom? Ok, agora eu vou fazer um de rendimento, tá?
uma questão também que tem bem a cara do Enem, apesar de ser uma questão discursiva, tá certo? Então, bora lá. Os trólebus são veículos elétricos ainda em operação no transporte público urbano de algumas capitais brasileiras, como São Paulo. Para se movimentarem, eles devem ser conectados a uma linha de força suspensa que os alimenta energeticamente, permitindo um deslocamento silencioso, com produção de níveis praticamente nulos de poluição. Embora a sua concepção tecnológica seja antiga, os trólebus funcionam com rendimentos maiores que os ônibus similares movidos a diesel, sendo, porém, cativos dos trajetos pré-estabelecidos que existem as linhas de alimentação. Considere um trólebus trafegando com velocidade de intensidade constante de 36 km por hora num trecho retilíneo e horizontal de uma avenida. Sabendo que a potência elétrica que ele recebe da rede é de 5.000 kW e que seu rendimento é de 60%, determine a potência dissipada nos mecanismos dos trólebus e a intensidade da força resistente ao movimento do veículo. Bem, galera, então, como eu disse, apesar de ser uma questão discursiva, tem bem a cara do Enem, tá? Como eu disse na aula que vem, eu vou selecionar algumas questões de rendimento que já caíram no Enem, só que eu precisava passar por esta questão aqui para, de novo, te mostrar mais um resultado. Um resultado que você vai usar muito, em muitos exercícios, e que não é um raciocínio muito trivial, tá? Então, assim como eu te mostrei que é possível escrever a potência de uma usina hidrelétrica em função da vazão, agora eu vou te mostrar uma outra maneira de escrever a potência, tá? Quando principalmente se discute a velocidade do corpo, tá? Então, bora lá. Bem, primeira coisa, rendimento. Qual que é a definição? Né? Eu passei para vocês a definição na aula passada, que o rendimento de um sistema mecânico é a potência útil dividido pela potência total. Tá? Então, você entrega uma potência total, mas como há dissipação, né, ele não consegue converter toda aquela energia disponível numa tal energia útil. Por exemplo, né, uma lâmpada não vai conseguir converter toda a energia elétrica em luminosa, uma parte vai virar energia térmica. E aí é que se prevê o rendimento das coisas. O rendimento é a razão entre a potência útil e a total, ou a razão entre a energia útil e a energia total. Bem, diz o exercício, né, que o nosso veículo tem rendimento de 60%. Eu já vou botar aqui, 0,6. A potência útil, eu não sei, mas eu preciso conhecer, você vai entender por quê. E a potência total falou lá, olha, eu entrego para ele 5.000 kW, tá? O que ele está conseguindo extrair dos 5.000? 60%, que nesse caso vai dar 3.000 kW, né? Basta multiplicar 0,6 por 5.000 kW. Ou seja, eu entrego 5.000, mas como potência útil só me aparece 3.000. Como resultado lógico, né, a potência total é a soma da potência útil mais potência dissipada. Né? Também discuti isso na aula passada com vocês, tá certo? Então, aquilo que é utilizado mais a dissipada tem que ser a potência total. Como o exercício me pediu a dissipada, fica bem simples descobrir que a potência dissipada foi de 2.000 kW. Até aqui, sem problemas, tá? Mas exercício de rendimento, você sempre vai começar com essa equação, tá? Agora que vem o resultado que eu quero te mostrar. Ele pediu, olha só, hein? Como eu disse, não é um resultado tão claro para todo mundo. Ele pediu qual é a força resistiva sobre o veículo. Ó, professor, como é que eu vou relacionar força com rendimento? Como é que funciona isso? Bora lá ver? Primeira coisa, lembra da primeira lei de Newton? O seu veículo ele está se movendo, segundo o exercício, no MRU. Lá está falando que o trecho é retilíneo e que ele vai com velocidade constante. Logo, galera, a força média, tá? A força média a favor do movimento tem que ser exatamente igual àquela força resistiva, tá? Pegue aí todas as possíveis forças resistivas, atrito e resistência do ar, por exemplo, tá?
ela tem que ser igual à força média que o motor consegue transferir para o veículo, tá? Então, Fm é igual a Fr. Beleza. Agora, essa força média aqui, olha só agora, hein? Esta força média, ela está vinculada diretamente a quem? À potência útil, tá? Então, esses 3.000 quilowatts que eu tenho como potência útil está vinculado ao trabalho da força média. Entenderam isso aí? Tá? Então, vou repetir, olha. A potência útil dos 3.000 quilowatts está vinculada ao trabalho da força média. Então, eu vou poder escrever isso aí, ó. A potência útil é trabalho por unidade de tempo, definição de potência, né? Como é que a gente escreve trabalho de uma força mesmo? Olha, trabalho de uma força é F de cosseno, né? Expressão geral para trabalho. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá bom. Mas como isso é um produto, nada me impede de escrever essa equação assim, tá? Sem problemas? Posso? Claro que pode, tá? É o mesmo argumento. E o que dá distância por tempo? Dá uma coisa especial. Distância por tempo dá a velocidade média. Galera, aqui eu estou te ensinando, olha aqui, eu vou até também dar destaque, tá? Nesta expressão. Isso aqui é um resultado, tá? É um resultado importante. Eu estou te ensinando como é que você escreve a potência útil média em função da força média, da força motora e da velocidade média do veículo, tá? Resultado importante que você vai usar em outros exercícios. É por isso que eu escolhi os dois, como eu disse lá no final. Como essa força ela não tem angulação, tá? Em relação ao próprio movimento, tá? Isso o exercício não precisa discutir, né? A força motora que o motor transmite ao veículo não tem uma angulação em relação à direção de movimento. Logo, o cosseno de zero é 1. Você vai poder escrever mais simplificadamente como potência útil é força média vezes velocidade média. Não esqueça este resultado, porque ele é importante, tá? E agora é só substituir, tá bom? Então, olha, a potência útil eu já fiz o cálculo aqui no início, né? Tá vendo como era importante, né, descrevê-la? 3/10 a sexta igual a força média vezes a velocidade média. Professor, por que 10? Olha, o enunciado disse, olha aqui, que a velocidade do veículo era constante e de 36 quilômetros por hora. Galera, tem que estar no sistema internacional, tá? O watt é sistema internacional, então não pode estar quilômetro por hora. Tem que estar em metros por segundo. Como é que converte? Divide por 3,6, né? Então, logo, 36 por 3,6 dá 10, tá? Então, velocidade aqui vou até colocar aqui, ó, para ninguém confundir depois na hora de estudar. Isso aqui é 10 metros por segundo, tá? Então, só para não ter nenhum problema. E, consequentemente, tá? Consequentemente, a força motora, a força média, vai dar aí de 300 quilonewtons, né? Aí eu estou fazendo a divisão, ó. Quanto dá 3/10 a sexta por 10? Dá 3/10 a quinta, né? Então, você poderia escrever, é 3/10 a quinta, aí você vai olhar como estão as alternativas lá, né? Ou 300 quilonewtons de força. Tá certo, galera? Ok, então tá justificado aí por que da escolha desses dois exercícios, tá? Na aula que vem eu vou resolver questões do Enem que a gente vai precisar tanto desse resultado aqui, tá? Vou te mostrar, ó, caiu no Enem assim, tá? Ou questões bem a cara do Enem. Você vai precisar tanto desse resultado quanto aquele que eu mostrei lá da potência da usina em função da vazão. Beleza, com isso nós terminamos mais este capítulo, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Tranquilo? Ok. Então vamos lá. Se quiser perguntar, só colocar no chat ou abrir o microfone aí. Vamos para agora o final dessa matéria. Tá? Falar do princípio da conservação da energia mecânica. Aqui eu quero fazer uma breve introdução, porém muito importante. Então, o que eu já te falei hoje?
tá? Eu relembrei isso com você, né? Eu comecei a aula dizendo que um sistema fechado só pode trocar energia de duas maneiras, ou através do calor ou mediante trabalho. Beleza. E isso então motivou a definir o que era trabalho, né? Já que trabalho é uma maneira de um sistema trocar energia, tá bom? O que foi de muito importante que nós discutimos no capítulo anterior? O capítulo de trabalho, potência e rendimento. Bem, o resultado mais importante de tudo aquilo que nós falamos foi mostrar que trabalho é igual à variação da energia cinética. Não esqueça isso. Trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Aquele resultado, né, este que eu acabei de citar com você, vai ser utilizado agora para te mostrar um dos principais teoremas da mecânica, tá? Mostrar para você o princípio, em que condições a energia mecânica de um sistema se conserva e ainda definir o que é energia mecânica, que eu não defini ainda, tá? Então, bora lá, começando mais este capítulo aqui. Falando de forças conservativas, tá? Aqui está o centro da discussão. Eu já comecei falando disso no slide anterior, tá? E agora a gente vai conceituar isso aqui de uma forma mais segura, tá? Mais sólida. Então vamos lá. Quais são as características de uma força conservativa? Primeira coisa, uma força dita conservativa é quando o seu trabalho não depende da trajetória. E eu fiz uma prova matemática para você, mostrando que o trabalho da força-peso não depende do trajeto. O trabalho da força-peso só depende do desnível vertical entre o ponto inicial e final sobre o qual o corpo se desloca. Então, por exemplo, né, se você pegar uma esfera como esta de massa M e levá-la até este nível por caminhos diferentes, o trabalho da força-peso é igual. Por exemplo, né? Levando a esfera ao longo do trajeto verde ou ao longo do trajeto azul, dá a mesma coisa. Professor, quando é que você provou isso? Deixa eu te mostrar. Olha aqui. Eu provei que o trabalho da força-peso independe da trajetória quando eu discuti esse slide com vocês. Lembra que eu mostrei que eu consegui provar, né? Que se eu pego esse bloco e levo ele até o nível superior pelo trajeto vertical ou pelo trajeto ao longo do plano inclinado, dá a mesma coisa, tá? E esse é um resultado geral, tá? Independentemente da trajetória, o que interessa é a altura, é o desnível vertical, tá bom? Ok, então aqui só relembrando essa ideia, tá? Então, uma força é conservativa quando o trabalho não depende da trajetória. Outra característica importantíssima, tá? Se você realiza trabalho ao longo de um caminho fechado, tá? O trabalho dá zero. O que é isso, professor? Se eu pego a bolinha, levo até o nível superior e desço com ela, o trabalho total é zero e o trajeto é fechado, né? Veja bem, ó, eu vou por esse trajeto e volto. Então eu saio de uma posição e retorno à mesma posição. Se a força é conservativa, o trabalho total ao longo do caminho dá zero, tá? E para a força-peso é fácil provar isso, que o trabalho de subida é menos mgh e o de descida é mais mgh. Menos mgh com mais mgh, de fato, dá zero. Na força elástica, se observa essa característica. Se você calcular o trabalho da força elástica saindo do x máximo, indo até o x mínimo e voltando ao x máximo, também vai dar zero. Tá? É possível provar isso. Com isso, galera, a gente fala das principais forças que são conservativas. A gravitacional, a elétrica e a elástica. Eu não vou discutir a elétrica aqui, tá? Mas já fica a dica para vocês, tá? Que é o que eu vou puxar para o próximo slide. Se uma força é conservativa, eu consigo associar ao trabalho dela uma energia potencial. Ah, professor, é por isso então que existe o conceito de potencial elétrico. Exato, porque a força elétrica é uma força conservativa, tá? Isso pode cair em questão, né? Pensando aí na possibilidade, né?
de o Enem ficar uma prova mais conteudista, né? Pensando nisso que eu estou familiarizando vocês com tais conceitos, tá? O cara pode perguntar, ó, quais são as principais características de uma força conservativa, beleza? Tá ok? Então, aí está, né, as duas principais. O trabalho não depende do trajeto, e se o trabalho for mensurado ao longo de um caminho fechado, esse trabalho vai dar zero, tá? E ainda te falando aí das três mais familiares, que é aquelas que você vai trabalhar no ensino médio. Bem, outra coisa importante, que é o que eu já falei, eu só consigo estabelecer conceito de energia potencial, deixa eu até destacar isso aqui, ó, só consigo estabelecer conceito de eu só consigo estabelecer conceito de energia potencial se a força é conservativa, tá? Por exemplo, o atrito não é uma força conservativa. Então não existe conceito de energia potencial associada ao atrito, tá bom? Bem, e galera, como é que é essa tal associação? Galera, isso aqui é muito, muito importante de você entender, tá? É uma definição. Isso aqui é uma definição, tá? E a definição é lida da seguinte maneira: a variação da energia potencial corresponde ao negativo do trabalho da força conservativa. Ou seja, os números são iguais, só que um vai dar positivo enquanto o outro dá negativo, tá? Então, ou seja, a variação da energia potencial associada à força conservativa é numericamente igual ao negativo do trabalho daquela força. Esse resultado aqui eu vou poder aplicar para quem? Para a força gravitacional, para a força elástica e para a força elétrica, por exemplo. Professor, explique isso melhor. Quer dizer o seguinte, galera. Se o trabalho da força se o trabalho da força conservativa, por exemplo, se ele for negativo, a variação da energia potencial será positiva, por exemplo. Se o trabalho, no entanto, for, por exemplo, positivo, então essa variação será negativa. Os sinais são trocados, tá? Se a variação da energia deu positiva, é porque o trabalho foi negativo e vice-versa, tá bom? Então é só entender, olha, são iguais em números, mas de sinal trocado, tá bom? E sobre o conceito de energia potencial é uma energia que está associada apenas à configuração do sistema. Por exemplo, a bolinha estava aqui e agora está aqui. É só isso que interessa. Só a configuração interessa do sistema ou de partes do sistema, tá? E é uma energia que fica armazenada, esse termo é importante, tá? É uma energia que vai ficar armazenada como consequência dessa configuração do sistema. A nova configuração que o sistema adquire faz com que essa energia potencial sofra modificações. Isso lá em cargas é muito importante. Vamos supor, você tem 3 cargas. Você muda uma de posição, a energia potencial elétrica do sistema vai mudar, porque a energia potencial é uma energia de configuração, tá? Seja de partes ou do sistema como um todo, tá? Esta equação a gente vai trabalhá-la com mais detalhes, tá? Ela pode talvez no início trazer, tá? Uma determinada confusão no início, mas você vai ver que com o tempo você vai se familiarizando com ela. Beleza? Tá? Então, vamos dar sequência. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade aí. Ótimo. Então, agora eu vou definir o que é energia potencial gravitacional. Tá? Eu vou definir o que é isso. Ainda não foi definido. Então, vamos lá. Pegando aquela figura, tá? A gente já sabe que o caminho não interessa, tá? E na hora de definir qualquer energia potencial, qualquer, tá, galera? Porque o resultado anterior me diz que o que interessa é a variação. O que interessa é o quanto varia. O que interessa não é o valor propriamente, mas de quanto variou. Se o que só interessa é o quanto variou, logicamente, eu vou estabelecer lá no início isso aqui, ó.
o nível de referência. Galera, você não sabe o quão importante isso é num problema de mecânica. Se você vai mexer com energia potencial, você tem que estabelecer aonde é que é o seu nível de referência. E lá, a sua energia potencial é zero. Ora, se o que me interessa é só a variação, eu vou chamar o lugar inicial de zero. Isso é o mais óbvio, tá? Ok, beleza. Então, você sempre vai pensar o seguinte, olha, eu vou chamar o nível zero ali na altura inicial, né, na posição inicial. Ou numa posição adequada que você enxergue melhor no exercício, mas, em geral, você vai fazer isso. É arbitrário, professor? É arbitrário, tá? Beleza, esse é meu nível de referência, e a partir do nível de referência, o que eu quero estabelecer? Qual é a energia potencial naquele ponto? Agora sim. Agora eu posso definir o que é energia potencial num ponto. Olha o termo que eu estou usando, energia potencial num ponto, porque energia potencial é uma energia de configuração, tá? E, claro, né, essa energia está vinculada a essa altura, já que nós vimos no slide anterior que a variação desde zero até esse valor é o negativo do trabalho. Vamos ver como é que isso funciona? Então vamos lá. Bem, a gente já sabe que a variação da energia potencial, agora eu estou designando mais explicitamente o que é o G aqui. Energia potencial gravitacional. A variação da energia potencial gravitacional é o negativo do trabalho de qual força? Força-peso, que é uma força conservativa, tá? Então vamos lá. Esse trabalho de subida, galera, ele é negativo, não é? Eu já provei isso para vocês, né? O trabalho da força-peso na subida é negativo. Esse negativo que está aqui é da equação. Então vai aparecer mais um negativo, né? Já que o trabalho da força-peso na subida é menos mgh. Então, beleza. Bora substituir. O que é variação de alguma coisa? É o valor final, olha aqui, o valor final menos o valor inicial, que é zero. Olha aqui. Então, EPG menos a energia do ponto zero, que eu designei assim. Igual a esse menos aqui da equação, menos o negativo do trabalho de subida, tá? Isso vai dar zero, então vai ficar assim, ó, que energia potencial gravitacional, menos simplifica, menos vezes menos aqui, né? Vai ficar positivo o termo. Então, a energia potencial gravitacional está definida, tá? Então, estou definindo para você que o valor da energia potencial gravitacional num ponto depende da massa, da gravidade e da altura. Olha, professor, depende das mesmas coisas que o trabalho. Claro, tá? Só tem sinal trocado, mas já estava pré-estabelecido isso. Tá bom? Então tá aí, olha. A energia potencial gravitacional num ponto depende só da massa, da gravidade e da altura. Que altura? Em relação ao nível que você chamou de zero. Fica atento nisso, hein, galera? A altura que você vai botar aqui não é qualquer altura, né? Claro. E aí, fica um detalhe importante. Se um exercício te perguntar assim, pode ter energia potencial gravitacional negativa, galera? Pode. Ó, se tem um lugar que ela é zero, e se acima desse ponto ela é sempre positiva, acabei de te provar que acima do nível zero ela é sempre positiva, ora, abaixo do nível zero ela tem que ser negativa. Tá? Então, vou te dar um exemplo de uma casa de 2 andares. Você está lá no andar de cima. Se o piso, né? Se o piso do andar de cima é o nível zero, qualquer pessoa nos cômodos de baixo está com energia potencial negativa. Ah, professor, bem, isso é uma mera convenção. Ah, mas eu posso colocar o térreo da casa como nível de referência? Claro que pode, tá? Você só vai ficar atento que essa escolha você vai ter que fazer e eu vou te treinar para fazer isso nos exercícios, tá bom? Então tá aí, definido o que é energia potencial gravitacional. Agora eu vou definir o que é energia potencial elástica, tá? Bem, se você pega uma mola, essa mola não está deformada, tá? Ela está nem deformada, nem estendida, nem comprimida, né? Então aqui é o nível zero. Ah, então aqui a gente vai chamar a energia do ponto zero? Claro. Sempre que você vai falar de energia potencial, o que interessa é a variação. Então tem que ter um lugar que você vai chamar que, naquele ponto, a energia é zero. Daí você vai lá e distende a mola. Você, como agente externo, aplica uma força externa.
E com isso, aparece uma força elástica, contrária a qualquer deformação. Se eu te perguntasse assim, esse trabalho da força elástica foi positivo ou foi negativo? Foi negativo. Outra pergunta que eu posso te perguntar. Eu vou associar a energia potencial a qual das forças? Somente a esta. Porque apenas a força elástica é conservativa aqui. Ok? Então, bora lá fazer isso, descobrir o que é energia potencial elástica? Ora, eu vou usar o resultado daquela definição de que qualquer variação de energia potencial, isto é, qualquer variação de uma energia que só depende da configuração do sistema, é o negativo do trabalho da força conservativa. Tá. Qual que é a força? Força elástica. Galera, como é que calcula trabalho de força elástica? Tá? Eu provei na aula passada. Como esse trabalho aqui ele é negativo, né? A força é contrária ao sentido do deslocamento, então vai dar menos kx2 quadrado sobre 2. Tá? Tem trabalho positivo, tem trabalho negativo, já te mostrei que isso é uma possibilidade, né? Então tá, vou botar isso aqui dentro, tá? E o que é uma variação de energia potencial? É eu pegar o valor final, o valor que o sistema adquire aqui, menos o valor que o sistema tinha nesse ponto. Então, é a energia potencial aqui, menos a energia do ponto zero, menos da equação que está aqui, o menos do trabalho da força elástica, né, nesse caso aqui. Como isso é zero, olha aqui, isso é zero, menos multiplica por menos, vai dar um valor positivo. Isso quer dizer que a energia potencial elástica aqui é kx quadrado sobre 2. Detalhe importante. Tem energia potencial elástica negativa? Não. Potencial elástica, não. O K não é um valor negativo nunca. O X, mesmo que seja de compressão, então se você comprimisse a mola ao invés de distender, né? Qualquer número ao quadrado é um número positivo, tá? Então energia potencial só positiva, tá certo? E um detalhe importante. Qualquer corpo elástico, quando deformado, acumula energia potencial elástica. Por que eu estou falando isso? Pode parecer estranho, mas aquele salto com vara, nós vamos fazer exercício daquilo, porque aquilo cai demais em vestibular. O salto com vara envolve o centro da coisa, envolve acúmulo de energia potencial elástica. Aquela vara, né, que os caras deformam. A deformação está diretamente vinculado ao quanto ele vai, qual altura ele vai conseguir alcançar, tá bom? Então, qualquer corpo elástico pode acumular esse tipo de energia. Notem de novo, é uma energia de configuração, tá? Do sistema, como eu já discuti com vocês. Então, te apresentei agora o que é energia potencial elástica e o que é energia potencial gravitacional. Agora eu vou te mostrar o principal teorema sobre o conceito que nós estamos estudando, tá? Princípio de conservação da energia, sistema conservativo. Você vai entender agora o porquê desse título, tá? Galera, até aqui tá tudo ok? Tá dando para entender? Ok, então, bora lá dar sequência. Sistema conservativo é um sistema onde só atuam forças conservativas. Quais são as duas da mecânica? Gravitacional e elástica. Isso aí você não erra mais. Professor, não tem outra não na mecânica? Não. Qual que é a outra que eu vou usar no ensino médio, professor? Elétrica. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Qual que é a ideia aqui agora? Esse bloquinho está deformando uma mola. Logo, tem energia potencial elástica acumulada. Quando o sistema for abandonado, ele vai ganhar velocidade. A força elástica vai realizar trabalho? Vai. A força gravitacional vai realizar trabalho? Vai, porque ele sai desse nível de referência aqui. Inclusive, ele passa por valores negativos de energia potencial para depois passar para valores positivos. Então, a força-peso realiza trabalho? A resposta é sim. A força elástica realiza trabalho? A resposta é sim. E não tem atrito aí. Galera, então, quais são as duas únicas forças presentes? Tá? As forças, nesse caso aí,
que contribuem, né, claro, para a variação de energia. Você tem aí a força normal, né? A força normal atuando, mas ela nunca é na direção do movimento, né? Nesse caso aí, ela é sempre perpendicular à superfície. Então, a força normal aí você não vai, ela não realiza trabalho, tá? Lembra disso? A força normal não vai realizar trabalho. Por isso que eu estou te perguntando. Quais são as duas únicas forças envolvidas em realizar trabalho? Tá? Peso e elástica. Só. E elas são conservativas? Sim. Mas o corpo ganhou velocidade. E o que você aprendeu da aula passada? Você aprendeu isso aí, ó. Que o trabalho resultante é responsável por variar a energia cinética. Eu vou até destacar isso aqui, né? Porque esse resultado aqui você não pode esquecer de maneira alguma, tá? Então, o trabalho de todas as forças, ou o trabalho resultante, vai medir a variação da energia cinética. Beleza? Então, bora lá, hein? Quais são as duas únicas forças que realizam trabalho? Já te expliquei. Peso e elástica, tá? Então, tá aqui, substituir, ó. Trabalho, deixa eu colocar o ponteiro aqui. Trabalho da força peso mais trabalho da força elástica. Lembra como é que a gente calcula trabalho resultante, né? É a soma dos trabalhos. E eu acabei de te mostrar, olha a importância do resultado que eu te mostrei, tá? Eu te mostrei que o que é trabalho da força peso? É o negativo da variação da energia potencial gravitacional. Um é o negativo do outro, sempre. O que é o trabalho da força elástica se ela é conservativa? É a variação da energia potencial elástica com o sinal menos. Tá? Então, repetindo, olha, trabalho da força-peso é o negativo da variação da energia potencial gravitacional. O que é o trabalho da força elástica? É o negativo da variação da energia potencial elástica. Isso é igual à variação da energia cinética. Tá? Agora vamos lá? Passe isso tudo para o lado de lá. Então, eu estou te mostrando que a soma da variação da energia cinética mais a soma da variação da energia potencial gravitacional mais a soma da variação da energia potencial elástica, veja, galera, ó, passei para o lado de cá. Foi tudo positivo. Isso iguala a zero. Galera, se eu não te mostrasse isso aqui, eu ia ter que dar uma roubada, né, como o Rinaldo costuma falar, eu ia ter que dar uma roubada naquele resultado. Eu ia ter que meio que empurrar a goela abaixo um resultado, um dos mais importantes para vocês, tá? Então não dá para ignorar isso aqui, tá? Porque isso é uma definição importantíssima. Então, seguindo aqui, tá? Então, passando todos os termos negativos para o outro lado, fica assim, olha, a soma dessa variação com a soma dessa variação com a soma dessa dá zero. Soma de variações dando zero. Opa, eu posso, né, colocar aqui em evidência esse operador, né, que é o da variação, e colocar aqui, olha, então a variação da soma da energia cinética com energia potencial gravitacional com energia potencial elástica, isso dá zero. Beleza. O que é esses três termos? Agora vem a primeira definição importante que eu vou fazer aqui. Galera, energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica é o que se conhece como energia mecânica. Vou repetir. Energia cinética, energia vinculada ao movimento. Energia potencial gravitacional, energia vinculada ao campo gravitacional. Energia potencial elástica, energia vinculada à deformação de corpos elásticos, isso é energia mecânica. Ah, professor, para um corpo, então, tem energia mecânica, ele tem que ter as três? Não. Se um corpo tiver só cinética, claro que ele tem mecânica. Se ele tem cinética e potencial gravitacional, ele tem também energia mecânica. Ele não tem que ter necessariamente as três, tá? Mas as três são definidas como energia mecânica. O que eu estou acabando de provar, então? Que a variação da energia mecânica dá zero. Opa, variação de uma coisa que dá zero. Se a variação é zero, é porque esse valor, então, é constante, né? Então, se a variação dá zero, quer dizer que a energia mecânica final tem o mesmo valor que a mecânica inicial.
Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer isso aqui, galera. A mesma energia mecânica que o bloco tem nesse ponto O é a mesma energia que ele vai ter lá em P. O valor é o mesmo. É só o balanço que é diferente. Como assim esse balanço? Tem hora que ele vai ter mais cinética que potencial gravitacional. Tem hora que ele vai ter mais potencial gravitacional que cinética. Tem hora que ele vai ter somente potencial elástica. Uma vai variando em função da outra, de maneira tal que o valor fica constante. Eu vou até escrever aqui, eu vou acrescentar aqui. Qualquer coisa cuja variação é zero tem um significado. Vou escrever aqui, ó. Significa, né, que esse valor, então, desse tal termo que eu acabei de falar, o que é energia mecânica, né? Estou definindo o que é. Quer dizer, então, que esse valor é uma constante. Professor, vou ter que demonstrar isso toda hora? Claro que não, galera. Tá? Mas para você entender a coisa, eu tenho que te mostrar esse caminho. Um caminho, como eu disse, importantíssimo, né? Não tem como pular isso não. Como eu disse, pular é meio que dar uma roubada aqui na hora de ensinar essas coisas, tá? Então, ok. Então, estou te mostrando que a energia mecânica é uma constante. Ou seja, resultado disso, a mecânica final é igual à mecânica inicial. Ou a mecânica em qualquer ponto vai valer igual ao seu valor em qualquer outro ponto. E aqui está o resultado. Que num sistema onde só atuam forças conservativas, a energia do sistema se conservará. A energia, qual delas? Mecânica, é importante falar disso, tá? Esse é o tal princípio, o princípio de conservação da energia mecânica. Se só atuarem forças conservativas, tá? Se somente, então, atuam ou força-peso e ou força elástica, esse resultado você vai poder aplicar. E eu vou resolver, claro, muitos exercícios aqui com vocês sobre isso, tá? Ok, galera? Ficou tranquilo? É bacana fazer essas demonstrações ou não? Ou já pula para o resultado direto? O que vocês preferem, hein? Fala aí para mim, para eu ir adequando as próximas aulas, né? É bom ir assim? Ok. Inclusive, olha, eu não vou citar aqui, não, mas eu passei por vários livros de ensino médio, tá? E nenhum faz essa demonstração aí, tá? Então, assim, eu também acredito que você não é surpreendido em determinado momento se você conhece, né, a essência da coisa. Ok. Agora, eu vou falar do dissipativo. O que é o tal sistema dissipativo? Em geral, é um sistema onde tem atrito ou resistência do ar. Olha aí, um bloquinho vai sair de uma dada altura. Opa, então a força-peso vai realizar trabalho. Vai comprimir uma mola. Opa, então a força elástica vai realizar trabalho. Professor, mas tem força normal. Mas a força normal é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Ah, professor, então ela não vai entrar aqui na conta. Exato. Professor, mas tem atrito. Então tem força de atrito realizando trabalho? Tem. Como é que eu faço então a demonstração? Parecidíssimo com o que eu fiz anteriormente. O trabalho resultante, vamos colorir isso aqui de novo? Quando você estiver estudando, você lembra, opa, isso aqui é um troço importante que o professor falou. O trabalho resultante mede variação da energia cinética. Importantíssimo, né? Resultado importantíssimo. E eu te citei agora que são 3 forças realizando o trabalho. Vamos colocar as 3? Peso, olha aí. Trabalho da força peso, somado com o trabalho da força elástica, que vai existir, né? Depois que todo o movimento se processa, teve peso realizando o trabalho, teve força elástica realizando o trabalho e teve atrito. A soma dos trabalhos foi responsável por variar a energia mecânica. Desculpa, por variar a energia cinética. Bem, mas o que é trabalho da força-peso? O negativo da variação da energia potencial gravitacional. O que é o trabalho da força elástica? O negativo da variação da energia potencial elástica.
Tem energia potencial vinculada ao atrito? Não. Então deixa ele quieto aí. Não vai fazer nada com ele. Os dois termos negativos, você vai passar para o outro lado da igualdade e eles vão, então, positivos. Olha o que você está provando? Que o trabalho do atrito é igual à variação da energia cinética, à variação da energia potencial gravitacional, mais variação de energia potencial elástica. Bem, quer dizer que, olha só, eu falei na aula, no slide anterior, que energia cinética, potencial gravitacional e potencial elástica, tá? É o que se conhece como energia mecânica. Olha, se isso é então energia mecânica, isso tudo é a variação da energia mecânica. Conclusão? O trabalho da força de atrito é responsável por variar a energia mecânica de um sistema. Galera, eu estou te contando, então, ou de forma geral, tá? Ou de forma mais geral, eu estou te provando que o trabalho de qualquer força dissipativa, quais são elas? Atrito e resistência do ar. O trabalho delas é que vai mudar a energia mecânica de um sistema. Olha a importância disso. No slide anterior, eu te mostrei as forças que não modificam a energia mecânica. Elas podem realizar trabalho, mas elas não serão capazes de modificar a energia mecânica de sistema. Força elástica e força peso. Agora eu estou te mostrando quais são as possíveis de alterar a energia mecânica de um sistema. Forças dissipativas, tá? E como variação é valor final menos valor inicial, grava isso aqui. Ô, galera, com esse teorema, só com esse aqui, você resolve qualquer problema de energia. Eu te provo isso. Eu te provo. Pode escolher qualquer problema de energia para mim. Eu uso só essa equação para resolver todos. Ah, professor, mas mesmo no problema que não tem atrito? Claro, porque num problema que não tem atrito, eu boto zero aqui, ué. Tá ok? Tá? E então, assim, ou então, eu vou destacar de baixo também, porque essa aqui é ainda melhor. Essa aqui é ainda melhor. Eu vou te provar que com uma ou com outra, eu resolvo qualquer problema de energia. Tá? E isso é uma vantagem, né? É uma vantagem. Ó. Eu tenho uma equação para resolver tudo de energia agora. Nossa, professor, mas me mostra melhor. Olha aqui. Se o problema só tem cinética, a cinética vai ser resolvida aqui. Se o problema tem cinética e potencial gravitacional, beleza, engloba. Ah, não, mas o meu problema, professor, só tem cinética e elástica. Bota zero nisso aqui, ó. Se não tem gravitacional, só vai botar zero. Veja, esse problema aqui, ele é muito geral, porque eu estou te mostrando que se tem atrito, você vai botar o que está lá vinculado ao atrito. E vai zerar aquela forma de energia mecânica que não está aparecendo no sistema. Tá? Então, esse resultado aqui é fundamental. Tá? Bem, como isso é negativo, todo trabalho dissipativo é negativo. Eu te mostrei isso. O trabalho do atrito é negativo porque é uma força que se opõe ao sentido do movimento. Como isso é negativo, para isso dar negativo, só se o valor final for menor que o valor inicial. Isso está totalmente coerente. Se está dissipando energia mecânica, claro que o final vai ser menor que o inicial. Tá? E aí tem-se uma conclusão, que num sistema onde atuam forças dissipativas, a energia mecânica do sistema se transforma em outras formas de energia, como térmica e sonora. Tá, galera? Então fica aí a dica. Eu acabei de te mostrar, tá? E eu desafio qualquer pessoa a falar assim, não. Quando eu falo desafio, eu falar assim, não, eu consigo aprender energia, professor, sem você ficar mexendo com isso aqui. Que troço complicado. Variação de energia potencial negativa do trabalho. Se o cara não sabe isso aqui, ele não sabe isso aqui, tá? De forma tão clara assim, tá? Então, como eu disse, todo problema de mecânica eu vou escrever essa frase numérica aqui. Eu vou começar sempre daqui e vou te mostrar como é que dá sempre para ir a partir daqui, tá bom? Bem, terminou. Terminou a matéria. Agora é resolver exercício. 12h31. Vocês querem que a gente faça pelo menos um exercício?
ou deixo esses para aula que vem? Aí eu preparei 2 aqui, por mim tanto faz, tá? Eu estou falando porque já é 12h30, talvez a barriga de alguém já está aí implorando por alguma coisa. E aí? Eu sigo com o exercício ou deixo o exercício para faz? Então, beleza. Todo mundo também, ou a maioria tá concordando aí? Vamos fazer? Então, beleza. Estou satisfeito porque a aula rendeu bastante, tá? Deu para finalizar a matéria, então agora é só meter bronca na aula que vem. A aula que vem, eu já estou avisando, hein? Só exercícios, tá? Só exercício a aula que vem. E eu vou pegar muita questão do Enem também sobre rendimento, como eu já adiantei. Então vamos lá, ó, essa questão aí da UFRJ é uma questão, vamos descobrir se é dissipativo ou conservativo, né? Esse é um treino que você tem que fazer, tá? Então vamos lá. Nos momentos de lazer, nos parques de diversões, frequentemente vemos famílias inteiras divertindo-se nos mais variados brinquedos. Os que mais chamam a atenção é a montanha-russa. Observe o esquema a seguir. Nesse pequeno trecho, o carrinho da montanha-russa passa pelo ponto A com velocidade de 54 km por hora. As alturas HA e HB, olha aqui, né, valem respectivamente 15 metros e 25 metros. Desconsiderando toda e qualquer forma de atrito, opa, vai falar sempre isso, professor? Vai ter que falar. Então, desconsiderando toda e qualquer forma de atrito, ou seja, o meu sistema é conservativo, a velocidade com que o carrinho passa pelo ponto B será de quanto? Olha, galera, eu não sei se você consegue enxergar a amplitude desse teorema. Eu vou conseguir calcular a velocidade num ponto sem usar cinemática. Usando cinemática seria um problema altamente complexo. Eu vou conseguir prever a velocidade do ponto B sem mexer com equações cinemáticas. Então, ó, descobrindo que o sistema é conservativo, a energia mecânica, então, do sistema se mantém constante, tá? Logo, a energia do ponto A é igual à energia do ponto B. Professor, você está discutindo, então, em função da tal equação que você falou? Sim, ó, isso é zero, trabalho do atrito é zero, tá? Aqui é melhor. Trabalho do atrito é zero. Então a energia final é igual à inicial, ou seja, olha lá, ou seja, a energia de A é igual à energia de B. Energia mecânica, tá? Ó, eu vou comparar A com B. B final, A inicial, tá bom? Então, vamos lá. Energia de A. Que tipo de... Isso aqui é um treinamento importante, hein? Que tipo de energia eu tenho no ponto A? Volta na figura. Galera, onde vai ser o seu nível de referência? Tem que ser aqui embaixo. Porque você tem duas alturas em relação a esse nível. 15 metros e 25 metros do seu problema foram medidas em relação ao chão. Tá? Então, no ponto A, você está a uma certa altura do nível zero? Está. Então, tem energia potencial gravitacional acumulada. Tem cinética? Tem, porque diz o exercício que o carrinho passava pelo ponto A com uma tal velocidade de 54 km por hora. Mas, por exemplo, né, não faz parte do problema, mas se o carrinho tivesse aqui, se o meu problema começasse aqui, não haveria energia potencial gravitacional. E não há, de fato, né, energia potencial gravitacional nesse vale aqui. Esse vale ele tem a altura zero em relação ao nível de referência. Tá? Mas como, repetindo, né, como o ponto A está a uma certa altura, existe energia potencial vinculada ao ponto A. Então, ponto A tem potencial gravitacional e tem cinética. Ponto B tem potencial gravitacional e tem cinética também. Olha aqui, está a uma certa altura e passa com certa velocidade. Diz o exercício que sim. Né? Então, bora lá? O que é energia cinética mesmo? Como é que eu calculo energia vinculada ao movimento? mv²/2. E gravitacional, te provi na aula de hoje, que energia potencial gravitacional em relação ao nível zero é massa, gravidade vezes altura. Então agora é só fazer isso aí, ó. A mecânica do ponto A igual à mecânica do ponto B. Veja, energia mecânica se mantendo constante. Então você tem
cinética do ponto A mais potencial gravitacional do ponto A, isso é a mecânica de A, tem que ser igual a cinética de B mais... Opa, tem que consertar aqui, ó. Cinética de B mais potencial gravitacional de B. E aí, galera, detalhe, hein? Não vou usar o 54 lá da velocidade, porque eu não posso trabalhar com velocidade em quilômetros por hora. Quando o assunto é energia, para sair em joule, você tem que colocar aí em metros por segundo, tá? Lembrando, né, de como é que faz a conversão, divide por 3,6. 54 por 3,6, você vai achar aí 15 metros por segundo. Então, bora lá, que agora é só fazer conta, hein? Repetindo, tá? A frase numérica lá, né? Então, energia de A igual a energia de B. O que é cinética de A? E aí, agora, ó, não vai fazer conta no início, não, galera. Eu vou falar isso sempre. Conta é só no final. Primeiro é álgebra. Então, ó, mv quadrado de A sobre 2, mais mgha. Vá colocando, hein, os subscritos aqui para você não confundir. O que é cinética de B? mv quadrado de B sobre 2 mais mghb. Veja, olha a vantagem de você ir com álgebra. O que vai acontecer com essas massas aí? Como ela aparece em todos os termos e nos dois membros, eu posso simplificá-la, né? Coloque em evidência, divide. Então, ó, já melhorei minha equação, né? Bem, agora sim. Agora eu vou botar os valores. 15 ao quadrado, né? Os 54 km por hora. Mais 10, altura de A, 15. VB é o que eu quero saber. 2, né, dividindo aqui a equação, gravidade vezes a altura do ponto B. Beleza, não sai fazendo conta também igual doido aí não, hein? Vamos lá, organizando primeiro. Então, ó, 115 quadrados sobre 2, eu já fiz a conta aqui, né, só para adiantar, dá 112,5. 10 vezes 15 vai dar 150. Professor, não posso cortar esse 10 com o 10 do lado de cá? Óbvio que não. Só pode fazer isso quando aparecem todos os termos em todos os membros. Né? V quadrado sobre 2 mais 250. Beleza? Olha, se você for com calma, você vai ver que todo problema de vestibular, ou a maioria deles, é formulado para você fazer uma conta pequena no final. Pode parecer que não, mas é. Olha aqui. 112,5 mais 150, 262,5, essa soma. Passa o 250 para cá, vem negativo. Isso menos isso dá 12,5. 12,5 vezes 2 dá 25. E raiz quadrada de 25, 5 metros por segundo. Tá? Então, grande parte dos problemas vai facilitar a conta no final. Por isso que não vale a pena você começar a conta no início. O cara facilita lá no final para você, esperando que você vai mexer com a álgebra primeiro, você vai lá e estraga tudo. Tá? Então, não vá fazer conta no início do problema. Tá bom? Sobre sistema dissipativo, vamos fazer um aqui, tá? Para na aula que vem a gente fazer uns mais complexos, tá? Hoje aqui é só para assimilar a mesma coisa. Lembrando, né? Falar de sistema dissipativo, a energia mecânica se transforma em outras formas de energia, né? Como térmica e sonora, tá? E não há conservação da energia mecânica, tá? Olha o exercício. Em algumas regiões costeiras, é comum a formação de dunas que terminam na água. Tendo uma prancha de madeira, é possível deslizar do topo das dunas até a água. Um turista de massa 75 quilos desce uma duna de 16 metros de altura, sabendo que 20% da energia mecânica é perdida em decorrência do atrito da prancha com a areia. Determine a velocidade com que a pessoa chega à água. Beleza. Bora lá fazer um desenho, um esquema, né? O esquema seria isso. A duna aí tem uma altura de 16 metros. Eu vou comparar a energia do ponto A, que é só gravitacional, com a energia de B, que é só cinética. Professor, me explica por quê. 16 metros foi medida em relação ao nível da água. Logo, aqui embaixo é nível zero de altura. Se é nível zero para energia potencial gravitacional, só vai ter energia cinética nesse nível B aqui. Lá no nível A prancha vai sair do repouso. Né? Subentende-se que ninguém empurrou o cara. Tá? Então, só tem energia potencial gravitacional lá no ponto A.
A energia de A vai ser igual à energia de B? Não, porque tem atrito. Mas como é que eu resolvo isso, né? Primeiro, olha aqui. A energia de B é 80% da energia de A. Por quê? Olha aqui. Falou aqui no enunciado, né? 20% da energia foi perdida. Ou seja, né? Ou seja, aqui no ponto B, eu só tenho 80% do que eu tinha em A. Aí você precisa um pouco de linguagem matemática aqui, né? Então, a energia de B é 80% da energia do ponto A, tá? E o que é a energia do ponto B? Só cinética, mv² sobre 2. O que era a energia de A? mgh. Bem, vamos substituir. O que é a massa do cara? 75. V eu quero saber. É 0,8, né, da situação do problema. A massa 75 vezes 10 vezes 16. Veja, não vale a pena você fazer essa conta aqui. Por que eu estou deixando assim? Para você enxergar, não vale a pena. Olha por quê. Olha aí, tá? Repetindo, deixa a conta para o final. Então, v² sobre 2 igual a 0,8 vezes 10 vezes 16. Agora não tem opção, né? Agora é fazer. Então, mas também, né, vá com calma. Ó. Esse termo aqui, melhor você já comer a vírgula que está aqui. Ó. 10 vezes 0,8 dá 8. 8 vezes 16. Tá? E olha de novo. Ah, vou multiplicar 8 por 16 para depois multiplicar por 2. Não. Para pensar um pouquinho. 2 vezes 8 também é 16. Tá? Então, dá 16 vezes 16. E 16 vezes 16 é 16 ao quadrado. Logo, olha, deixa eu apagar esse quadrado aqui do resultado. Logo, a velocidade lá embaixo é 16. Tá vendo, galera? Deixa a conta para o final, hein? Você vai ganhar com isso, tá? Ok, então é isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Muito satisfeito, né? Porque realmente, assim, a aula hoje rendeu bastante, deu para a gente falar de teoremas importantíssimos, tá? A matéria sobre trabalho, você pode estar achando assim, professor, mas não ficou alguma coisa? Não, galera, de trabalho e energia, você só tem que saber isso. Se você sabe o que eu te apresentei, você sabe tudo, tá? Tô te garantindo. E na aula que vem eu vou te provar isso. Esses dois probleminhas que eu peguei aqui são mais fáceis. Na aula que vem a gente vai pegar, assim, exercício mais pesado e você vai ver que você só tem que saber o que eu te mostrei. Sabendo o que eu te mostrei, você vai bem na prova, tá bom? Então, até a nossa próxima aula só de resolução de exercícios sobre trabalho, potência, rendimento e o princípio de conservação da energia mecânica. Volta aí para eu tirar um print. Volto. Deixa eu voltar. Aí, pode tirar o print. Então é isso, galera. Até a nossa próxima aula. Valeu!